Olá a todos, bem-vindos ao Café com Journal, com as atualizações da cardiologia na última semana. Sabemos que a hipertensão arterial e a dislipidemia são fatores de risco importantes para doenças cardiovasculares. Sabemos também que atualmente estamos vivendo uma epidemia de síndrome metabólica em pacientes com idade cada vez mais precoce. Nesse contexto, saiu um estudo bem interessante publicado no JACC, com mais de 36 mil pacientes, para avaliar se em pacientes adultos jovens, no caso de 18 a 39 anos, expostos aos fatores de risco de hipertensão e dislipidemia, se esses teriam maiores riscos cardiovasculares quando na vida adulta. No segmento médio de 17 anos, foi observado que os pacientes adultos jovens que apresentavam valores pressóricos acima de 130/80 e níveis de LDL acima de 100 tiveram maior risco de doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca na vida adulta. Wagner, o estudo reforça que o controle dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares deve ser perseguido o mais precocemente possível. E falando em fatores de risco, em hipertensão arterial, existe uma dúvida sobre o impacto individual das pressões sistólica e diastólica nos desfechos cardiovasculares. As novas diretrizes americanas sugeriram um patamar ainda mais baixo de pressão para o diagnóstico da hipertensão e como meta para pacientes de alto risco, inferior a 130/80 mm de mercúrio. Diante disso, foi publicado no New England Journal of Medicine um estudo observacional que utilizou uma base de dados do norte da Califórnia para fazer uma análise multivariada da relação entre pressão sistólica e diastólica e um desfecho composto de AVC e infarto. Foram incluídos dados de mais de 1.300.000 pacientes com mais de 36 milhões de medidas de pressão, através do método oscilométrico automatizado. As análises foram ajustadas para diversas covariáveis, como idade, fatores de risco cardiovascular e antecedentes cardiológicos. Os resultados mostraram que tanto a pressão arterial sistólica acima de 140 quanto a diastólica acima de 90 são preditores independentes de desfecho cardiovascular, embora a PA sistólica seja mais importante. Também foi observado que a capacidade de predizer eventos manteve-se com o corte de 130/80. Dessa forma, Fernando, esse estudo reforça as recomendações mais recentes que estabelecem alvos de PA sistólica e diastólica e intensificam metas para pacientes com alto risco. Agora falando de emergência no pronto-socorro. Sabemos que cerca de 2 a 20% dos pacientes que se apresentam no pronto-socorro com síndrome coronariana aguda recebem alta erroneamente. Nesse sentido, os biomarcadores surgiram para minimizar o erro diagnóstico. Nesse contexto, alguns protocolos de rule-out, incluindo a aferição de troponina, já foram propostos. E nessa semana, no JACC, foi publicado mais um estudo nessa seara. Foi avaliado mais de 2.000 pacientes em síndrome coronariana aguda, excluindo infarto com supra, é claro, e esses pacientes tiveram a troponina I ultrassensível aferida e foram divididos em grupos de risco conforme o valor de troponina. Os pacientes que tiveram valores menores que 5 mg por decilitro apresentaram um alto valor preditivo negativo para descartar infarto com possibilidade de aventar alta hospitalar. Essas novas troponinas, de fato, têm apresentado grande utilidade dada a sua alta sensibilidade, auxiliando na formulação de protocolos seguros de rule-out. E para finalizar, a ablação é uma terapia que tem ganhado cada vez mais espaço no tratamento da fibrilação atrial. No entanto, ainda persistem questões relacionadas à segurança e eficácia das ablações com energia térmica, como a crioablação e a ablação por radiofrequência, que são os subtipos mais utilizados atualmente. Nesse contexto, foi desenvolvida uma nova modalidade de ablação, a Pulsed Field Ablation, PFA, que utiliza a aplicação de campos elétricos no tecido-alvo, ocasionando morte celular através de microporos nas células, tendo atuação mais seletiva no tecido planejado e assim minimizando danos a outras estruturas, como esôfago e nervo fêmur. Essa técnica foi testada em 2 pequenos trials, os primeiros em humanos, publicados no mesmo artigo no JACC, para ablação de FA através do isolamento das veias pulmonares. Foram incluídos pacientes com FA paroxística, resistente ao uso de antiarrítmicos e fração de ejeção menor ou igual a 40%. O procedimento foi factível em todas as 315 veias pulmonares dos 81 pacientes incluídos, com a durabilidade chegando a 100% nos que utilizaram o tipo mais otimizado de onda. Em apenas um paciente ocorreu evento adverso grave, com tamponamento cardíaco após o procedimento. Em 12 meses, 87% dos pacientes estava livre de arritmias atriais. Esse estudo é um ponto de partida para uma técnica de ablação que parece segura e eficaz na fibrilação atrial. Por hoje era isso. Até a próxima!